Imagine um garoto comum, alguém que se preocupa com o avô, frequenta o clube de ocultismo da escola e só deseja uma coisa simples: que, quando tudo acabar, esteja cercado pelas pessoas que amam. Esse era Yuji Itadori. Sua vida em Sendai seguia uma rotina tranquila e previsível, marcada por pequenas alegrias e responsabilidades normais. Até que um dia, um feiticeiro chamado Megumi Fushiguro cruza seu caminho. Ele alerta sobre um objeto amaldiçoado de poder absurdo, algo que jamais deveria cair em mãos erradas. O que Yuji fez, em seguida, não foi ato calculado de heroísmo, foi puro instinto. Para salvar seus amigos e impedir uma tragédia imediata, ele tomou a decisão impensável: engoliu o dedo mumificado de Hyunmei Sukuna, o lendário rei das maldições. Naquele exato momento, sua vida comum chegou ao fim. Yuji não ganhou apenas força sobre-humana, ele se tornou o receptáculo da maior ameaça da história do Jujutsu, uma existência considerada uma sentença de morte ambulante. De repente, Yuji foi lançado no mundo sombrio, onde maldições nascem do ódio, do medo e desespero humano. Cercado por feiticeiros que viam mais como um risco do que como uma pessoa, seu destino foi decidido friamente. Ele deveria consumir todos os dedos de Sukuna para localizá-los e, no final, ser executado. Surpreendentemente, Yuji aceitou esse destino, não por falta de medo, mas porque enxergava ali uma chance de transformar sua maldição em algo útil, protegendo vidas enquanto pudesse. Essa é a história da transformação mais cruel de Jujutsu Kaisen. A jornada de um garoto que carregou um demônio dentro do próprio corpo, viu sua crença mais pura, a de que toda vida tem valor, ser destruída repetidas vezes em sua frente, e ainda assim se recusou a desistir. Esta é a trajetória de Yuji Itadori, do jovem que só queria uma morte adequada ao feiticeiro que aprendeu o doloroso valor de continuar vivendo. Oi, eu sou a Mei e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vamos falar de um dos personagens mais marcantes dos animes atuais de shonen de porrada. E desde o primeiro episódio vem marcando nossos corações, Yuji Itadori. Depois de uma entrada forte e cheia de impacto na história, chegou a hora dele finalmente ganhar um vídeo completo aqui no canal, contando tudo sobre a sua jornada. Antes de continuar, já deixo um aviso importante: esse vídeo contém spoilers de Jujutsu Kaisen e de Jujutsu Kaisen Modo, então fiquem avisados. A ideia aqui é acompanhar a vida de Yuji desde seu nascimento, passando pelos momentos que moldaram quem ele é, até chegar ao ponto atual da história, né? Porque, diferente de todos os outros personagens, ele tá aí, em pé. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa um like. Se você achar que ainda é muito cedo, não sei se esse vídeo vai ser bom, relaxa que no final do vídeo eu vou lembrar de você dar um like. Então, esses recados já foram dados, sem mais demora e sem enrolação, vamos direto pra história. Antes de qualquer maldição, existia apenas Yuji Itadori, um adolescente vivendo na cidade de Sendai, levando uma vida que, para ele, era completamente normal, mesmo que seu normal já fosse um pouco fora do comum. Yuji cresceu sem os pais e foi criado pelo avô, Yasuki Itadori, a única família que conheceu. Nunca se viu como alguém especial. Para ele, aquela rotina simples era tudo o que ele precisava. Desde cedo, Yuji demonstrava um físico extraordinário. Sua força, velocidade e resistência iam muito além do esperado para alguém da sua idade, ao ponto de quebrar recordes escolares e deixar professores incrédulos. Ainda assim, ele não se interessava por fama, competições ou reconhecimento. Não era agressivo nem exibido. Para Yuji, aquela força era apenas parte de quem ele era, algo tão natural quanto respirar. Em vez de se destacar em esportes, ele preferia passar o tempo no clube de ocultismo da escola, ao lado de Sasaki e Higuchi, dois amigos que compartilhavam sua característica por lendas urbanas e fenômenos estranhos. Ali, Yuji encontrava um senso simples de pertencimento. O verdadeiro porto seguro do Yuji, no entanto, era o hospital. Yasuki Itadori, rude no jeito, mas sincero nas palavras, foi quem o criou e moldou seus valores. À beira da morte, o avô deixou para Yuji conselhos que se tornaram eixo na sua vida: usar sua força para ajudar as pessoas e, quando chegasse a hora, não morresse sozinho. A ideia de morte adequada, cercada por companheiros, se enraizou profundamente em Yuji. Não era um pensamento sombrio, mas um desejo simples de conexão e significado. Essa era a essência de Yuji Itadori: uma bondade impulsiva, um senso de justiça instintivo e um coração incapaz de ignorar os sofrimentos alheios. Ele enfrentava valentões não por causa de bravura calculada, mas porque simplesmente não conseguia ficar parado diante da injustiça. Ajudar vinha antes de pensar nas consequências. Tudo começou a ruir no dia que seu avô faleceu. Enquanto lidava com a dor da perda e com questões burocráticas, Yuji foi abordado por um garoto sério e reservado chamado Megumi Fushiguro, que exigia a entrega de um objeto amaldiçoado. Confuso, Yuji cooperou e logo descobriu que seus amigos do clube de ocultismo haviam encontrado esse objeto e planejavam quebrar o selo naquela mesma noite, sem entender o perigo que corriam.
Ao retornar à escola, Yuji sentiu algo que nunca havia experimentado antes, uma pressão sufocante, um medo primitivo e que arrepiava a espinha. Era a presença de uma maldição. Mesmo sem compreender totalmente o que estava ocorrendo, Yuji entrou no prédio para salvar seus amigos. Ali, encontrou o objeto que Megumi procurava, um dedo ressecado, grotesco, envolto em uma energia amaldiçoada intensa. Quando uma maldição poderosa surgiu e a situação se tornou desesperadora, Yuji ouviu a explicação de Megumi. Aquele dedo pertencia a Ryomen Sukuna, o rei das maldições, e concedia poder a quem o possuísse. A decisão de Yuji não foi heróica, nem estratégica, muito menos inteligente. Foi simples. Se aquele poder fosse necessário para salvar alguém, ele usaria. Sem discursos, sem hesitação, Yuji Itadori colocou o dedo da maldição de Sukuna na boca e o engoliu. Naquele instante, sua vida comum chegou ao fim. Ele não apenas ganhou força, tornou-se receptáculo do ser mais temido do mundo Jujutsu. O desejo simples de não morrer sozinho se transformou no início de uma jornada cruel, onde viver, proteger e continuar seguindo em frente passaria a ser escolhas dolorosas todos os dias. O gosto foi horrível, e então, em um instante, Yuji não era mais ele mesmo. Algo antigo e voraz despertou dentro de sua carne. Outros olhos se abriram em seu rosto, marcas tribais surgiram em sua pele e uma presença esmagadora tomou conta. Pela primeira vez em séculos, Ryomen Sukuna voltou ao mundo, habitando o corpo de um estudante do ensino médio. Yuji estava lá, preso, um espectador dentro da própria mente, enquanto Sukuna, com um sorriso de puro prazer sádico, brincava com a maldição que a ameaçava, esmagando sem esforço. O alívio de salvar Megumi durou um segundo, porque o plano de Sukuna era claro: começar um massacre, e Yuji era impotente para detê-lo. Foi quando algo inesperado aconteceu. Por pura força de vontade, pelo desejo desesperado de não ser um instrumento da morte, Yuji arrancou o controle de volta. Ele voltou a si, ofegante no meio dos ressossos. Megumi olhou para ele não mais como um aliado, mas como uma maldição a ser exorcizada. O garoto normal, de minutos atrás, agora era um monstro. A salvação, se é que podemos chamar assim, chegou com um homem de cabelos brancos e olhos que pareciam ver tudo, no caso, ainda vendados. Satoru Gojo. Ele não pareceu alarmado, mas curiosamente interessado. Propôs um teste. Yuji entregaria o corpo de Sukuna por 10 segundos e depois o retornaria. Era uma aposta insana, mas Yuji, sem opções, concordou. Ele cumpriu. Naquele momento, Gojo viu o impossível, um receptáculo capaz de conter e dominar o rei das maldições. O veredito, porém, foi sombrio. Yuji foi informado que seria executado, mas não imediatamente. Ele tinha uma utilidade. Existiam 20 dedos malignos espalhados pelo Japão, e Yuji, por abrigar Sukuna, era como um imã para eles. O plano era simples e cruel. Ele comeria todos os dedos, concentrando a ameaça, e então seria morto. Era uma sentença de morte com data de expiração flexível. E aqui está a essência de Yuji Itadori. Diante dessa proposta horrível, ele disse sim, porque naquela lógica torta, ele viu uma chance. Se ele fosse forte o suficiente, se ele pudesse controlar Sukuna, ele poderia usar essa maldição dentro dele para algo bom. Poderia proteger pessoas. A morte, no fim, era inevitável para todos. Se a dele pudesse ter significado, se ele pudesse morrer cercado por pessoas que o salvou, então valeria a pena. Ele escolheu o caminho mais difícil, movido por uma compaixão teimosa. Assim, ele entrou para a Escola Técnica de Jujutsu de Tóquio, a Escola de Feiticeiros. Lá conheceu Nobara Kokisaki, uma garota durana do interior com seu jeito único de ver o mundo. Juntos com Megumi, formaram um trio de calouros mais disfuncional e, aos poucos, mais unidos. A primeira missão foi um caos, mas mostraram que funcionava. Yuji, ainda sem conseguir usar a energia amaldiçoada direito, lutava com uma ferramenta amaldiçoada chamada Tozano, dada por Gojo. Mas a realidade do mundo Jujutsu é impiedosa. Em uma missão aparentemente simples para resgatar sobreviventes, eles encontraram uma maldição de grau especial, um portador do dedo. Era monstruosamente mais forte. A ferramenta de Yuji quebrou. Seu braço foi cortado, ele implorou a Sukuna por ajuda, mas o rei só riu, prometendo matar seus amigos quando saísse. Encurralado, Yuji tomou a única decisão que parecia possível. Ele ordenou que Megumi fugisse com Nobara e sozinho enfrentaria a maldição, prometendo liberar Sukuna assim que seus amigos estivessem a salvo. Foi um sacrifício calculado. A luta foi um massacre. Yuji foi esmagado. No fim, o quão fraco era sozinho. Então, cumpriu sua parte do acordo. Deixou Sukuna sair. O que seguiu foi um banho de sangue. Sukuna exorcizou a maldição com um suspiro de tédio. Então, traindo a promessa, foi atrás de Megumi. Para impedir Yuji retornar o controle, Sukuna arrancou seu próprio coração. A escuridão tomou conta.
Yuji acordou, ou melhor, despertou em um lugar surreal. Um ossuário sobre uma montanha de crânios, dentro da mente de Sukuna. Este era o domínio inato do rei. Lá, cara a cara com a própria maldição Sukuna, ele foi esmagado em uma luta simbólica. Derrotado, Sukuna lhe ofereceu um pacto. Ele traria Yuji de volta, mas em troca teria 1 minuto de controle total do corpo, sempre que pronunciasse a palavra N. Yuji, com um último fio de lucidez, tentou impor uma condição: não mate nem machuque ninguém. Sukuna riu e o derrotou novamente, forçando o pacto em seus termos. Yuji voltou à vida, confuso e traumatizado, mas vivo. Gojo, num movimento pálido, arriscado, decidiu esconder sua sobrevivência dos alto escalão. Yuji estava morto para o mundo. Era uma chance perfeita para treiná-lo longe dos holofortes, para forjar a engrenagem que ele prometera ser. Pacto com o diabo estava feito, a morte tinha lhe dado uma segunda chance, mas a um preço que ele ainda não conseguia imaginar. Cada segundo dessa nova vida agora era emprestado, e o relógio para o seu minuto de perdição poderia começar a correr a qualquer momento. O treinamento sob a tutela de Satoru Gojo começou a transformar Yuji em um feiticeiro mais preparado, mas foi o contato direto com o mundo real que passou a moldar o que ele era por dentro. Nesse caminho, Yuji conheceu Kento Nanami, um homem que enxergava o jutsu não como uma vocação ou heroísmo, mas como um trabalho cansativo e necessário. Nanami era pragmático, desiludido e direto. Com ele, Yuji aprendeu que o mundo das maldições não oferecia recompensas emocionais. Muitas vezes, salvar alguém não significa felicidade ou gratidão, mas apenas lidar com traumas, perdas e marcas que jamais desapareceriam. Foi durante uma dessas missões que Yuji conheceu Junpei Yoshino, um garoto solitário esmagado pelo bullying, que encontrou algum tipo de conforto ao lado de uma maldição. Yuji se identificou imediatamente com ele, viu alguém que só queria pertencer em algum lugar. Foi até sua casa, juntou com sua mãe e por algumas horas viveu uma normalidade que já parecia distante demais da sua própria realidade. Yuji acreditou de verdade que podia salvá-lo, que podia levá-lo para a escola, mostrar um caminho diferente. Então Mahito revelou a sua verdadeira face. Diferente das maldições bestiais, ele era consciente, curioso e cruel. Via a alma humana como algo maleável, um brinquedo. Diante de Yuji, Mahito transformou Junpei em uma monstruosidade apenas para observar sua reação. Envenenado e incapaz de se mover, Yuji implorou por ajuda a Sukuna, oferecendo qualquer coisa. A resposta foi o silêncio e o desprezo. Para maldições, o sofrimento humano não tinha valor. Algo se quebrou dentro de Yuji naquele instante. Quando Junpei foi transformado e atacou, Yuji lutou sem hesitar. Descobriu que, por abrigar mais do que uma alma, era capaz de atingir Mahito diretamente. O ódio passou a coexistir com seu desejo de proteger. Mas era tarde demais. Junpei morreu em seus braços, e a ideia de uma morte adequada, algo que Yuji acreditava ser um direito básico, foi destruída de forma cruel. Sua visão ingênua do mundo sofreu o primeiro grande golpe. Nada, porém, se compara ao que aconteceu em Shibuya. Gravemente ferido, Yuji foi forçado por jogo ao ingerir vários Sukunas de uma só vez. Ele perdeu completamente a consciência, enquanto isso, Sukuna despertou com um nível de poder quase total e escolheu transformar Shibuya em um campo de extermínio. Expandiu seu domínio, destruiu quarteirões inteiros e matou incontáveis civis por puro capricho, poupando apenas Megumi por interesse pessoal. Quando Yuji retornou ao controle do corpo, ele não presenciou o massacre. Viu apenas o que restou e flashes de memória. Ruína, silêncio e corpos espalhados. Só então compreendeu que havia sido feito usando o seu corpo como um instrumento. A culpa caiu sobre ele como um peso físico. Yuji desabou, chorou, vomitou, desejou não estar vivo, mesmo sabendo que não tinha controle algum. Sentia-se responsável por toda aquela morte. O mundo não lhe deu tempo para recompor. Em meio ao caos, Yuji testemunhou Kento Nanami ser morto por Mahito. Logo depois, viu Nobara Kugisaki ser gravemente ferida pela mesma maldição. Aquilo foi o limite. Yuji paralisou. Disse a Oitodo que não conseguia mais lutar, que era um assassino e que não tinha o direito de continuar. Foi Todo que puxou de volta à realidade, sem discursos inspiradores ou consolo fácil. Ele disse que a culpa não apagava nada, que o massacre foi obra do Sukuna, mas que o feiticeiro continuava lutando mesmo assim. Não por redenção, mas porque alguém precisava fazê-lo. Yuji se levantou. O confronto final contra Mahito não teve nada de heróico, foi brutal, exaustivo.
e desesperado. Quando finalmente venceu, Yuji não falou em justiça ou esperança. Disse que ele e Mahito eram parecidos, 2 seres guiados por instinto, mas declarou seu ódio absoluto. Prometeu que o mataria sempre que fosse necessário, sem precisar de motivo nobre. Depois de Shibuya, Yuji Itadori nunca mais foi o mesmo. O sorriso fácil desapareceu, substituído por uma culpa constante. Ele passou a se enxergar como uma engrenagem, algo feito para funcionar até se desgastar por completo. A ideia de morte adequada parecia um sonho distante de outro garoto. Agora tudo que ele queria era que sua existência, por mais dolorosa que fosse, impedisse que outras pessoas carregassem o mesmo peso que ele. Yuji iniciou sua trajetória como um feiticeiro carregando uma desvantagem evidente. Enquanto muitos de seus colegas já possuíam técnicas amaldiçoadas herdadas de clãs antigos ou habilidades refinadas desde a infância, Yuji tinha apenas o próprio corpo. Um corpo absolutamente forte? Sim. Resistente além do normal? Também. Mas ainda assim limitado diante das regras cruéis do mundo Jujutsu. Sua energia amaldiçoada, como Gojo observou, logo no início era instável e atrasada. Ela não fluía de forma natural em seus golpes. Surgia um instante depois, como um eco descompassado. Mesmo assim, Yuji não reclamava. Ele aprendia, observava e tentava de novo. Sua maior arma sempre foi a disposição de continuar. O primeiro treinamento sério que recebeu refletia perfeitamente o método excêntrico de Satoru Gojo. Yuji foi obrigado a assistir umas sequências intermináveis de filme enquanto mantinha um fluxo constante de energia amaldiçoada. Se perdesse o controle por um segundo sequer, seria atacado por um cadáver amaldiçoado. O treino parecia absurdo, quase cruel, mas cumpria seu papel. Aos poucos, Yuji aprendeu a sentir uma energia e ligá-las a emoções e a mantê-las ativas sem perder a concentração. Pela primeira vez, ele começava a entender o que significava lutar como um feiticeiro. Fisicamente, Yuji sempre esteve muito acima dos padrões humanos. Antes mesmo de conhecer o Jujutsu, já quebrava recordes escolares, saltava alturas impossíveis e corria com velocidade assustadora. No entanto, no combate contra maldições, força bruta sem energia amaldiçoada pouco significava. Foi ao unir essas duas coisas que Yuji começou a se tornar realmente perigoso. Seus golpes passavam a carregar energia, e foi nesse processo que surgiu o soco divergente. Devido ao atraso natural de sua energia amaldiçoada, seus ataques causavam 2 impactos: o físico imediato e logo em seguida o impacto energético. Não era uma técnica refinada, mas funcionava e salvou a sua vida mais de uma vez. Esse defeito, porém, foi duramente exposto durante o evento da Boa Vontade, lutando ao lado de Aoi Todo contra Hanami. Yuji teve seu estilo analisado sem piedade. Todo reconheceu seu potencial bruto, mas deixou claro que o atraso da energia não era uma vantagem, e sim uma falha grave de controle. Sob pressão extrema, Todo ensinou a Yuji o princípio fundamental do combate Jujutsu. A energia amaldiçoada deve ser aplicada exatamente no instante do impacto, nem antes nem depois, no momento exato. Tentando aplicar isso em meio do caos da batalha, Yuji alcançou algo raríssimo: o relâmpago negro. Em uma fração minúscula de tempo, a energia amaldiçoada distorce o espaço e amplifica o poder do golpe de forma exponencial. Yuji não apenas conseguiu realizar o fenômeno, como fez repetidas vezes na mesma luta, algo que poucos feiticeiros na história conseguiram. Ele não passou a controlar o relâmpago negro à vontade, mas ficou claro que possuía um talento excepcional para combate corpo a corpo e precisão de tempo. Após os eventos de Shibuya, a evolução de Yuji tomou um rumo ainda mais estranho e doloroso. Antes de Shibuya, ao enfrentar os irmãos da Pintura da Morte, depois de Shibuya, lutando ao lado de Chozo, seu corpo passou por mudanças profundas. Não despertou uma técnica inata de manipulação de sangue, mas desenvolveu a compatibilidade com esse poder devido à sua condição única. Sob a orientação de Chozo, ele aprendeu a usar o próprio sangue de forma limitada, fortalecendo o corpo e sustentando o combate. Ele não domina a técnica completa do clã Kamo, mas passou a usar esse recurso como uma extensão da sua própria resistência. Claro, isso em Jujutsu. Em Jujutsu Módulo, a gente percebe que sim, ele começou a dominar a manipulação de sangue. Durante o período que seguiu a tomada do corpo de Megumi por Sukuna, Yuji treinou de forma obsessiva. Já não buscava ser o herói, queria apenas estar pronto. Seu controle de energia amaldiçoada avançou drasticamente e ele aprendeu fundamentos complexos de barreira, incluindo domínio simples, uma técnica defensiva essencial para sobreviver a expansões de domínios inimigos. Outro avanço crucial foi o domínio de energia amaldiçoada reversa. Diferente de feiticeiros especializados em cura, Yuji utiliza essa energia de maneira instintiva e direta, generando o próprio corpo durante o combate. Ferimentos que seriam fatais para outros feiticeiros passaram a ser apenas obstáculos temporários. Sua resistência, que já era lendária, tornou-se quase absoluta. É
importante deixar claro, Yuji não nasceu com técnica amaldiçoada inata. Não despertou poderes por talento natural e por muito tempo não teve expansão de domínio nem técnica como cortar e desmantelar, capacidades que pertencem exclusivamente ao Sukuna. Tudo que o Yuji passou a usar veio depois, construído à força. Sua base sempre foi um corpo anormal forte, que permitiu suportar coisas que matariam qualquer outro feiticeiro. Ao se tornar um receptáculo do Sukuna, ele despertou a energia amaldiçoada e passou a entender a ligação entre corpo e alma, algo essencial para o seu crescimento. As habilidades que Yuji desenvolveu surgiram de circunstâncias extremas, técnicas gravadas em seu corpo ao absorver as pinturas da morte, conceitos aprendidos com mestres experientes, domínio refinado da energia através de técnica brutal e até poderes herdados indiretamente da convivência prolongada com Sukuna. Nada veio fácil ou puro. Cada avanço foi uma resposta à dor, à culpa e às perdas acumuladas ao longo do caminho. Yuji não evoluiu porque queria ser o mais forte, mas porque precisava sobreviver e proteger os outros. Houve um momento em que Yuji percebeu que tinha perdido tudo de uma vez. Não foi em Shibuya, nem diante aos cadáveres da destruição. Foi quando Sukuna arrancou o próprio dedo e tomou o Megumi pra si. Ali, Yuji entendeu que não estava mais lidando apenas com a culpa ou a responsabilidade. Ele estava diante da pior violação possível. O rei da maldição havia roubado seu amigo, sua âncora, sua última razão para seguir em frente. E naquele instante silencioso, a promessa de Yuji se tornou absoluta. Ele faria qualquer coisa para trazer o Megumi de volta e acabar com o Sukuna. O período de preparação que seguiu foi silencioso e obsessivo. Yuji treinou sem esperança ou heroísmo. Cada golpe era movido pela imagem do sorriso de Sukuna estampado no rosto do Megumi. Quando a batalha decisiva em Shinjuku começou, ficou claro que não seria um duelo justo, mas uma guerra de desgaste. Yuji não estava sozinho. Yu Tokotsu, Max Zenin, Chozo e outros terceiros lançaram-se contra o Rei das Maldições, forçando a luta a continuar e limitando suas opções. Yuji se viu no centro do combate desde o início. Ele suportou ataques que seriam fatais para qualquer outro, usando energia amaldiçoada reversa para manter-se de pé. Durante a batalha, Chozo morreu ao protegê-lo das chamas de Sukuna. A perda do irmão não fez o hesitar, apenas aprofundou o peso que já carregava. A virada não veio da força bruta, através de uma abertura criada pelo plano de Yuta. Yuji conseguiu atingir diretamente a ligação entre a alma de Sukuna e Megumi. Nesse espaço interno, ele encontrou Megumi em um estado desgastado, consumido pela culpa, pela morte causada enquanto Sukuna usava seu corpo. Megumi havia perdido a vontade de continuar vivendo. Libertar o corpo não bastaria se a alma já tivesse desistido. Foi então que Yuji fez algo inesperado. Em vez de tentar esmagar Sukuna apenas com o poder, ele o confrontou com palavras. Sua expansão de domínio não se manifestou como campo de execução, como todos nós queríamos, mas como um espaço ligado às suas memórias mais simples. Yuji falou sobre sua infância em Sendai, sobre o avô, sobre momentos banais que, para ele, davam sentido à vida. Explicou que sua ideia de morte adequada havia mudado. Não se tratava de feitos grandiosos, mas do valor das pequenas experiências que compõem uma existência. Sukuna desprezava tudo aquilo. Para ele, aquelas memórias eram insignificantes, prova da fragilidade humana. Mas Yuji não tentava convencê-lo. Ele estava deixando claro por que o odiava. Porque não podia aceitar alguém que tratava vidas comuns como se valessem nada. Em um gesto extremo, Yuji afirmou que se o Megumi fosse libertado, aceitaria Sukuna novamente dentro de si. Não como submissão, mas como pena. A maior afronta possível por Rei das Maldições. A resposta de Sukuna foi fúria absoluta. Ainda assim, aquelas palavras alcançaram o Megumi. Do outro lado da luta, ele encontrou o último resquício de força e, usando sua técnica das sombras, conseguiu conter Sukuna por um instante decisivo. Essa abertura foi ampliada por um ataque inesperado da técnica de ressonância da Nobara Kugisaki, atingindo a partir de um último dedo de Sukuna, que permanecia selado. O impacto desestabilizou o rei. Yuji não hesitou. Ele concentrou tudo que era raiva, dor, culpa e afeto em um último golpe, atingindo Sukuna com um relâmpago negro no momento exato. O ataque rompeu a ligação entre Sukuna e Megumi. Mesmo naquele instante final, Yuji ainda estendeu a mão, oferecendo uma última escolha. Sukuna apenas riu e desapareceu como aquilo que sempre foi, uma maldição até o fim. Quando a batalha terminou, Megumi estava livre. O peso que Yuji carregava não desapareceu, mas encontrou um encerramento. Ele não venceu Sukuna por ser mais forte, venceu por confrontá-lo com aquilo que ele mais desprezava, a humanidade comum
frágil e persistente. A vitória não foi doce, foi silenciosa, mas pela primeira vez desde Shibuya, Yuji Itadori pôde finalmente parar de avançar. No fim das contas, a jornada de Yuji Itadori nunca foi sobre se tornar o mais forte. Sempre foi sobre carregar um peso que ninguém deveria suportar. E ainda assim, escolheu não perder quem ele era. Ele começou como um garoto simples, guiado pelo desejo de ter uma morte adequada, cercado de pessoas. Com o tempo, entendeu algo mais profundo. O valor de uma vida não está apenas no fim, mas na forma como ela é vivida. As cicatrizes permanecem físicas e emocionais, mas o Rei das Maldições já não existia dentro dele. Pela primeira vez, Yuji era apenas Yuji. Após a guerra, o mundo não voltou ao normal de imediato, mas seguiu em frente. Yuji continuou realizando missões ao lado de Megumi Fushiguro e Nobara Kugisaki, que sobreviveu apesar das marcas deixadas por Shibuya. Os três não eram mais os mesmos estudantes que haviam entrado na escola técnica de Jujutsu. Havia mais silêncio, mais cautela, mas também algo precioso. Eles ainda conseguiam rir, discutir e provocar uns aos outros. A rotina simples e perigosa ao mesmo tempo voltou a existir. E isso por si só já era uma conquista. Em um momento mais calmo, Yuji reencontrou Yuko Ozawa, sua antiga colega do ensino fundamental, caminhando pela neve de sua cidade natal. Ele comenta que ainda acha que aquele cenário especial é uma cena pequena diante de um tudo que viveu, mas cheio de significado. Yuji mudou, amadureceu a força, porém aquela parte dele que encontra valor nas coisas simples, no instante comuns, sobreviveu ao caos, à culpa e ao desespero. Em 18 de março de 2070, Yuji se encontrou com Iori Okotsu em sua residência após o nascimento de sua filha, no caso, a neta de Maki e Yuta. Yuji falou com ele sobre um assunto desconhecido, dizendo a Iori não importa antes de sair. Iori desapareceu pouco tempo depois. Em outro momento, Yuji lutou contra o usuário de maldições Masaki Takeda, com base em como Masaki descreveu o encontro, e Yuji o dominou completamente. A última vez que alguém viu antes da chegada dos Simurianos foi quando ele compareceu ao funeral de Hana Kuroso, onde informou a Nobara que não aguentava mais comparecer aos funerais de seus amigos falecidos, sentindo culpa por vê-los envelhecer enquanto ele não podia. Enquanto ele continuava jovem e isso. Até o final de 2086 e início de 87, Yuji vagueava pelas ruas enquanto a sede de Jujutsu tentava localizá-lo. Em algum momento, Yuji frequentou um salão para jogar, mencionado a uma mulher que não estava confiante em ganhar em suas máquinas atuais. Em 14 de janeiro de 87, Yuji intervém pessoalmente em uma disputa entre feiticeiros Jujutsus e Silmarianos, à distância. Enquanto carrega sangue perfurante, Yuji observa melancolicamente que sabia que isso aconteceria e dispara sangue perfurante no prédio que contém ambas as partes, detendo todos os indivíduos envolvidos, exceto Miya Hagumi, que não sabemos o porquê. Tem algumas teorias que ela pode ser neta dele ou neta do Megumi, e tem os mais doidos que acreditam que ela pode ser neta do Gojo. Isso aí, cada um com a sua loucura. E ao ser recebido por Kazuki Mino, Yuji pergunta a Mino se ele exagerou em suas ações. Logo após, Yuji intercepta um golpe do Silmariano Osuki, pegando seu machado no processo. Claro que, pelo que eu entendi, o machado nem encostou na mão do Itadori. Ele fez mini desmantelares, supostamente. Não sei, porque pelo desenho eu não consegui identificar isso, mas todo mundo disse que sim, então é isso. Enquanto ele elogia a força de Osuki, Yuji canaliza sua energia amaldiçoada em seu punho e desfere um relâmpago negro, enviando Osuki pra longe. Enquanto dizia que ele ia sobreviver, Yuji dispara um fio de sangue em Mino antes de dizer que eles e os feiticeiros e os sumerianos incapacitados ficarão bem depois de alguns dias, porque vão parecer como se tivessem sofrido uma gripe leve. O legado de Yuji não é o de herói insensível, pelo menos até o modo, nem de um mártir grandioso. É de que alguém que enfrentou o pior mal possível e escolheu repetidas vezes não se tornar como ele. Aprendeu que salvar pessoas nem sempre traz finais felizes e que carregar arrependimentos faz parte do caminho. Ainda assim, seguir em frente não é como um salvador absoluto, mas como alguém disposto a continuar tentando. A verdadeira força de Yuji nunca esteve apenas nos punhos ou no Yuji. Ela sempre esteve em sua humanidade teimosa, na compaixão que não morreu, mesmo quando foi ridicularizada e esmagada. Yuji talvez nunca tenha alcançado a morte adequada que seu avô desejava, mas conquistou algo igualmente raro, uma vida que, apesar da dor, manteve significado. Depois de tudo que Yuji Itadori viveu, perdeu e sobreviveu,
fica a pergunta final. O que realmente define uma pessoa? O mal que ela carrega dentro de si ou as escolhas que faz quando tem tudo o motivo para desistir? Se o mergulho profundo em Jujutsu Kaisen fez sentido pra você, deixa um like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem também gosta de ir muito além das lutas. Porque aqui a gente não fala só de força ou maldições, a gente fala das escolhas, do peso de viver e do que significa seguir em frente quando desistir parece a opção mais fácil. Até o próximo vídeo. Tchau!